Queridos irmãos, que alegria poder estar com vocês mais uma vez no ENF, esse ENF de 2022, onde Deus vem trazer para nós e fazer em nós grandes coisas. Louvado seja o nosso Deus que está sempre conosco. Meu nome é Tânia Simões, estou atualmente na coordenação do Ministério de Oração por Cura e Libertação aqui no Rio de Janeiro. Faço parte da Arquidiocese do Rio e meu grupo de oração é Jesus Senhor. Sou casada com Vinícius e temos o nosso querido filho Miguel. Hoje, nesse momento, nós vamos falar de dois pontos muito importantes para nós que servimos a Deus no ministério, mas também para a nossa vida, que é a renúncia e o voto íntimo. O que nós precisamos renunciar, tanto das coisas, dos comportamentos, das ideias, mas também daquilo que a gente foi usando como palavra no nosso dia a dia. Esses temas, eles são importantes porque nos ajudam a seguir Jesus, tirando de nós todas as amarras que nos distanciam do nosso Senhor, fonte de todo o bem. E eu gostaria de convidar vocês agora a, junto comigo, nos colocar na presença de Deus, abrir o nosso coração a Jesus para que Ele venha nos tocar, para que Ele venha nos encher do seu Espírito Santo, para que Ele venha fazer obra nova em mim e em você. Por isso nos colocamos, Senhor, na Tua presença. Jesus, abrimos o nosso coração diante de Ti na certeza de que Tu nos visita, de que Tu vens até nós e de que Tu tens grandes coisas a realizar no nosso meio. Te pedimos, Senhor, que Tu venhas derramar sobre nós os Seus carismas, que Tu venhas, Senhor, renovar a nossa mente, o nosso espírito, que Tu venhas nos libertar nesse momento, para que os prodígios e milagres, desde todo sempre, tidos para Ti a derramar na nossa vida, possam acontecer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E pedimos a Ti, Mãe querida, Maria Santíssima, que permaneça conosco durante esse momento, que nos cubra com Teu manto, para que possamos, debaixo da Tua oração e da Tua intercessão, permitir que Deus venha fazer obra nova em cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, então nós vamos falar sobre renúncia. E para a gente falar sobre renúncia, nós precisamos mergulhar um pouco nesse lugar onde nós estamos, Porque apesar de pessoas de Deus comprometidos com a sua obra, nós vivemos no mundo. E por isso devemos estar sempre atentos para não nos deixar levar pelo brilho que o mundo oferece e que pode nos afastar do Senhor. Nossa atenção tem que estar voltada para Deus, porque se nós desviarmos os nossos olhos de Deus, nós vamos, como São Pedro, quando andava pelas águas, nos deixar bater e afundar. Então o mundo, quando lança o brilho sobre nós, se nós desviarmos o nosso olhar de Deus, nós vamos fixar o olhar onde o mundo está, lançando o brilho, lançando a sua tentação, lançando e tentando nos seduzir. Para que a gente não se deixe seduzir, o Senhor então vem nos ensinar. Primeiro, lá em João, capítulo 17, versículo 15. João, capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tireis do mundo, mas sim que os preserveis do mal. Então Deus fala para nós, nós vivemos no mundo. Deus não está tirando a gente do mundo, é aqui que a gente vai militar, é aqui que a gente vai se colocar na presença, intimidade com Deus e ir em encontro do irmão. Agora Deus fala assim, preservai-vos, é a oração de Jesus por nós, preservai-vos do mal, não deixeis que eles se deixem levar pelo mal.
Então Jesus já intercede por nós. Ele nos ensina também, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Isso é uma certeza para nós, está na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 4. Não importa que esse brilho seja grande, não importa que às vezes a gente se perca, muito maior é o que está em Deus, é que está no alto, é aquilo que está no nosso Senhor, do que aquilo que está no mundo. Mesmo que nós tenhamos pessoas queridas, perdidas no mundo, nós temos que ter essa fé. Maior é o nosso Deus diante de todas as coisas. Outro ensinamento na sua palavra é: e o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 17. O mundo vai passar. Isso aqui é uma passagem. E as suas concupiscências também. Mas nós, que aqueles que queremos fazer a vontade de Deus, que vivemos para fazer a vontade de Deus, esse Deus permanece em nós. Permanecemos no nosso Deus. Outro ensinamento: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não dá para a gente se conformar com o mundo. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não dá para a gente entrar na forma do mundo, né? A gente começa, não, isso aqui pode, aquilo pode, todo mundo faz, porque quando a gente se conformar ao mundo, a gente não vai poder agradar ao nosso Deus. A vontade de Deus não vai acontecer na nossa vida, ela não vai conseguir chegar até nós. Então é necessário que a gente saia, no mundo, não se conforme com o mundo. E quem nos auxilia aí nisso é o próprio Espírito Santo que age em cada um de nós. Toda vez que nós clamamos o Espírito Santo, vinde Espírito Santo e transforma, me faz nova, me faz uma pessoa nova, me mostra onde eu preciso mudar, o que eu preciso largar, Senhor, Ele vai trabalhar no nosso interior e nós vamos cada vez largando as coisas do mundo e nos entregando ao nosso Deus, que vai nos transformando à medida que nós vamos nos abrindo. Somos então chamados a vigiar e orar para que não entremos em tentação. Lá na palavra, de Mateus, capítulo 26, versículo 41, fala disso. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos estar sempre vigiando e orando. Vigiando para onde o nosso olhar se aponta, vigiando as nossas palavras, o nosso comportamento, o nosso proceder. E orar, porque se nós encontrarmos algo, quando vigiamos, quando olhamos para nós, encontrarmos algo que nos afasta de Deus, nós colocamos tudo diante daquele que pode transformar a nossa vida. Clamamos o batismo no Espírito Santo, damos acesso ao Espírito Santo para que ele venha nos transformar. Mas isso só é possível se estivermos vigiando. Vigilantes no nosso proceder, vigilantes no nosso comportamento, vigilantes no nosso agir. Porque se nós estivermos distraídos, vamos incorporando ao nosso caminhar crenças, comportamentos, vícios e pecados e nós nem percebemos. É tão sutil na nossa vida que à medida que a gente se distrai com as coisas ao nosso redor, ou seja, a gente tira o olhar de Jesus, nos distraímos, estamos prontinhos para ir acolhendo aquilo que vai ser dito para nós, aquilo que a gente vai vendo, experiências que não são do agrado do nosso Deus e que, na verdade, nos afastam dele. Quando damos por nós, ou seja, quando a gente percebe, já não temos mais tempo para orar, para adorar o Senhor e nem para viver as práticas espirituais, porque diversas coisas no nosso dia a dia tomou conta de tudo. A gente tem que estar sempre atento. É muito importante que cada um de nós, tenha tempo para a família, tenha tempo para passear, tenha tempo para trabalhar, tenha tempo para se divertir, mas é tudo feito no seu
tempo. Essas coisas que são muito boas não podem roubar o nosso tempo com Deus. Não podem roubar a nossa intimidade com o nosso Senhor, com o Deus que nos ama, que nos chama e nos quer bem. Então, se nós nos distrairmos, quando a gente vê, não sobra mais tempo para o nosso Deus. Jesus, então, veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver neste mundo com toda a sobriedade, justiça e piedade. Isso está em Tito, capítulo 2, versículo 12. Então, é necessário a oração da renúncia, é necessário renunciar para que nós possamos viver neste mundo. Olha como é que Deus é bom, como é que Ele é misericordioso. A renúncia nos auxilia a viver no mundo. Ele sabe que nós somos feitos de carne, que nós somos pecadores. Então Ele nos deu a graça da oração de renúncia para que no mundo, se nós formos atraídos em algum momento, possamos nos voltar a Deus. Isso é uma grande bênção. A oração de renúncia para nós, servos, é muito importante para que possamos estar sempre na graça e na vontade de Deus. Jesus, então, nos mostra que a renúncia é a forma de retirarmos da nossa vida a bagagem que adquirimos ao longo da nossa caminhada. A gente vai caminhando, vai tendo acesso, tomando contato e muitas coisas a gente vai recebendo, a gente vai acolhendo dentro de nós. Então é a oração de renúncia que vai tirando aquelas bagagens que não tem nada a ver com o nosso caminhar, com a nossa vida de servo, com a nossa vida de filho de Deus, né? Então tudo que está a mais, tudo aquilo que nem serve para a nossa vida, mas a gente foi pegando, a oração de renúncia vai nos auxiliar a jogar tudo isso fora, deixar para trás, para que possamos continuar na nossa caminhada com o Senhor. Esses extras, toda essa bagagem que nós pegamos, elas nos confundem, nos deixam em dúvida sobre as escolhas que a cada momento somos chamados a realizar. Então, qual é a dificuldade dessas bagagens? É porque muitas vezes aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente assimilou, na hora de escolher, a gente não vai saber escolher. Ao invés de tirar aquilo que afasta de Deus, a gente continua ali, né? Ao invés da gente, poxa, será que isso é certo, isso é errado? Gera dúvida em nós, nos tira daquilo que Deus quer. Frases do tipo, todo mundo faz, isso é normal, é o que começa a fazer parte da vida daqueles que carregam coisas que precisam ser renunciadas. Então, quando alguém está falando alguma coisa, mas isso aí é normal, isso é do tempo de hoje, isso é para agora, isso não tem nada a ver. Na verdade, se a gente está utilizando esse tipo de frase, temos que nos colocar diante do Espírito Santo, porque provavelmente temos coisas para jogar fora, para renunciar na nossa vida. Para nós que queremos seguir Jesus, Ele nos ensina: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus te chama agora. Se você quer me seguir, se você quer vir comigo, renuncie a si mesmo, renuncie a tudo aquilo que hoje te agrada, mas que não me agrada. Coloque para fora da sua vida tudo aquilo que está impedindo da minha graça chegar até ti. Se abra a minha ação. Tome a sua cruz e siga-me. Isso está em Mateus, capítulo 24, versículo 16. É um chamado que Deus faz para mim e para você. Renunciar àquilo que não serve mais para mim. Tomei no meio do caminho, mas não serve, está em excesso. E aceitar tudo aquilo que Deus tem para nós. Agora, o que é renunciar? É deixar, negar ou rejeitar algo ou alguma atitude que nós tenhamos. É abdicar, abrir mão de um objeto ou de algo importante na nossa vida. É abandonar, rejeitar, recusar a nós mesmos, ao nosso prazer, à nossa vontade, ao nosso querer, em prol de fazer a vontade de Deus.
Isso, meus irmãos, é renunciar. Tem coisas que eu faço, mas isso é tão legal, mas isso é tão bom, me dá tanto prazer, mas como me afasta de Deus, não serve para a minha vida, não me adianta de nada, apenas me amarra, me tira de Deus, me abre à ação do inimigo de Deus, a tentação, acaba com a vontade de Deus na minha vida. Acaba não, porque é impossível acabar, mas me deixa longe dessa vontade. É como se eu colocasse uma barreira, abrisse um guarda-chuva diante de mim e a graça derramada cai no entorno, mas não cai sobre a minha vida, porque eu estou amarrada àqueles prazeres do mundo, aquilo que o mundo me seduziu. Então é necessário abandonar. A oração de renúncia, então, é uma graça divina para que possamos vencer o mundo e irmos ao encontro de Jesus. Por ela, ou seja, pela oração de renúncia, são retiradas de nossa vida tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos leva para longe dele. Se você hoje está percebendo que está longe de Deus, você está percebendo que está afastado dele, meu irmão, esse dia, esse momento é para você. Renunciar a tudo o que possa estar prendendo a sua vida, prendendo o teu caminhar, prendendo o teu ministério, para que o Senhor seja soberano na sua vida, no teu servir. E o que é, o que há, na verdade, longe de Deus? Se o pecado, se o meu proceder, se o meu comportamento me leva para longe de Deus, o que há longe desse Deus? Desamor, confusão, produção de frutos da carne. Ao invés de produzirmos frutos do Espírito, produzimos fruto da carne. Mas, Tânia, nós somos servos. Servos produzem frutos da carne se saírem da graça de Deus? Sim. Se estiverem fora da vontade de Deus? Sim. Porque nós somos humanos. Por isso precisamos estar debaixo da graça de Deus, na unção do Espírito Santo, para que a vontade de Deus aconteça em mim e através de mim, que sou servo desse Deus Altíssimo. Longe de Deus, a abertura para a ação do demônio. Estamos mais fragilizados, vulneráveis à tentação do maligno. Então ele nos tenta e para lutar contra a tentação, também fica mais difícil. E nossas escolhas, então, por conta disso, ficam prejudicadas. Precisamos, então, ter o nosso coração atento, porque longe de Deus, a graça não chega, eu não consigo enxergar, eu não consigo mais confiar em Deus. Eu preciso estar juntinho dele, para que eu, confiando nele, perceba as maravilhas que ele vai realizar em nós. Quando se fala em renúncia, muitas pessoas sentem medo. Gente, toda vez que a gente fala em renúncia, tem algumas pessoas que tremem, que viram a cara, que não fazem a oração, porque sentem medo. Mas sabe por quê? Porque as pessoas acabam esquecendo que muito do que trazemos e estão fora da vontade de Deus impedem que suas graças e suas bênçãos cheguem até nós. Então, quando a gente não sabe disso, a gente foge da renúncia. Eu vou renunciar, eu vou ter que largar, vou ter que deixar para trás, eu não estou pronto, eu não estou preparado, acho que ainda não é o momento. Só que se não é o momento de renunciar, também não é o momento, porque está impedindo da graça de Deus chegar. Aí você ora e você pede, mas não chega nunca. As coisas não acontecem. Talvez seja necessário você largar algumas coisas aí que estão impedindo a graça de chegar. No meu caminhar, eu aprendi que o Senhor não pede para renunciar o que nos é essencial, mas tudo aquilo que é excesso. A gente foi pegando e enchendo a nossa bagagem de um monte de coisas que começa a pesar sobre os nossos ombros. E a gente cada vez anda mais devagar, mais lento, com mais cansaço daquela bagagem extra, daquele excesso. E a oração de renúncia, ou seja, quando Deus fala renuncia a essas coisas, Ele esvazia a nossa bolsa, Ele esvazia a nossa mochila, Ele torna o caminhar leve. Por isso a importância. Nenhum momento em que eu precisei renunciar, eu percebi algo que fosse essencial. Mas eram extras, excessos, coisas que eu via assim, nossa, eu não sei para que eu fazia isso, vivia isso. Não entendo agora, para que eu precisava dessas coisas. Porque aquilo que é essencial para a sua vida, Deus não vai lhe tirar. Por isso nós não precisamos ter medo de entregar a Jesus aquilo que Ele nos pede para renunciar.
Não precisa de medo, porque ele vai pedir para você aquilo que é excesso, que está atrapalhando a sua vida pessoal e como servo de Deus. É isso que ele vai pedir para você renunciar. O que está além, o que está a mais, o que está atrapalhando. Para seguir Jesus, então, é preciso deixar para trás o que me impede de estar com ele. Tá? É isso que ele vai pedir para mim e para você. Renuncia o que te impede de estar comigo. O que, na verdade, não lhe traz nenhum benefício. Agora, o que nós precisamos renunciar? Precisamos renunciar aos vícios que a gente vai adquirindo ao longo da caminhada. Porque caminhamos com Jesus, mas com Jesus no mundo. E no mundo a gente pode adquirir alguns vícios. É o vício daquela novela, né? A gente às vezes pensa em vícios grandes, mas é o vício da novela, é o vício de filmes, é o vício de ler, é o vício, são tantos os vícios que cada um de você pode parar e pensar agora, que vícios eu carrego na minha vida? O vício de ficar falando da vida das pessoas, o vício qualquer, é você parar e pensar, que vícios hoje eu carrego? O que eu vivo fazendo que é um mau hábito? E eu repito, por mais que eu tente sair, eu não consigo sair disso. Então, o vício é algo que nós temos que renunciar. Temos que renunciar também às emoções negativas, ódio, rancor, vingança, medos insensatos, né? Os medos insensatos, aqueles medos que não tem nada a ver com o medo que é próprio do ser humano, para agir no aqui e agora. Então, medos que estão atrelados ao passado, de uma coisa que aconteceu lá atrás, que não tem nada a ver com o que está acontecendo agora, a gente chama de medo insensato. Então, esse nós temos que renunciar. Tá? Isso a gente tem que colocar para fora da nossa vida. Quantas pessoas vivem a vida toda assim, fulano eu não vou perdoar nunca, eu nunca vou deixar de odiar ciclano por tudo aquilo que ele fez na minha vida. Se você não renunciar a esses sentimentos negativos, você não se abre ao perdão e você também não consegue se abrir para a graça de Deus. Vamos renunciar ao mal proceder, a um comportamento que não tem a ver com a vida de filhos de Deus. Alguns comportamentos que nós possamos estar realizando, vamos deixá-los para trás e renunciar. Renunciar ao pecado, à vida de pecado, às consequências do pecado. Vamos renunciar a tudo aquilo que realmente nos afasta de Deus. Renunciar também a práticas religiosas que nos afastam da salvação de Jesus. E a gente às vezes fala assim, mas que práticas são essas que nós hoje como servos podemos estar vivenciando? Por exemplo, superstições. Às vezes a gente não conhecia Jesus ainda e andava com o pé de coelho, seja lá na ferradura em casa, um pé de coelho no bolso, no chaveiro, e a gente encontrou Jesus e largou tudo isso. Aí só que a gente começa a ter medo de orar pelas pessoas e começa a amarrar terço no braço. A gente começa a sair só com medalha de São Bento ou São Miguel Arcanjo. Então a gente está criando novas superstições, porque o terço é para se rezar. Já falei disso antes, e olha como é que Deus pede para falar de novo, né? Porque ainda deve ter gente que ainda está nessas práticas. O terço é para rezar. É pedir a Nossa Senhora que esteja conosco, é oferecer a Nossa Senhora as nossas rosas, o reconhecimento de que ela está conosco, é meditar a palavra e a vida de Jesus. É para isso que o terço serve na nossa vida, para nós mergulharmos, para nós termos intimidade com Deus. Aquilo amarrado, sem que eu reze o terço, e eu acreditando que aquilo é um escudo, onde a gente sabe que o nosso escudo é o nosso Deus. Sim, ele é o nosso escudo, estamos debaixo do sangue e da proteção, né, do sangue do nome de Jesus, mas se for só um objeto para ali me defender, aquilo é uma superstição. A mesma coisa, se eu tenho medalhinha de São Bento, de São Miguel Arcanjo, ou qual seja a sua devoção, é isso, é para devoção, é porque você viu o santo e quis assim, eu quero seguir esse caminho, eu quero poder ter minha vida também santificada, e você reza a oração. Não é um cordão com uma medalhinha que pode proteger você. Agora, quando você ora e pede, vem comigo, São Miguel Arcanjo, me ajuda nesse combate. Olha que diferença que é, né? Outra prática que a gente pode ter é a idolatria. A gente pode estar idolatrando pessoas, né? A gente pode estar idolatrando
objetos, carros, casa, trabalho, né? Quantas coisas a gente pode estar idolatrando. E também temos que renunciar a ideias não cristãs, aquilo que realmente não tem a ver com a salvação de Jesus Cristo. Qual o caminho para renunciar? Primeiro, para a gente poder fazer uma boa renúncia e ter a nossa vida transformada, primeiro temos que nos dar conta daquilo que nos afasta de Deus. Primeira coisa. E quem é que vem nos ajudar a tomar consciência? É o Espírito Santo. É Ele que vem nos mostrar aquilo que nós precisamos jogar fora porque está em excesso em nossa vida. Segundo, precisamos nos arrepender. Arrepender de estar com aquele comportamento, com aquele vício, com o pecado, com o mau proceder. Então nós vamos deixando isso de lado, vamos deixando para trás, né, aquilo que não serve mais para nós. Logo depois, aí sim, nós renunciamos. Colocamos diante de Deus tudo aquilo que não quer, em oração, que depois a gente vai ver como é que faz. Depois nós vamos declarar e vivenciar o senhorio de Jesus. Por fim, nós vamos confessar, tá, gente? É o caminho de renúncia, é o caminho que, né, de tudo aquilo que é necessário para que possamos deixar para trás as amarras, dar conta do que precisamos renunciar, nos arrepender, renunciar, declarar e viver o senhorio de Jesus e confessar aquilo que nós estávamos carregando e que não era de Deus. E como realizar a oração de renúncia? Primeiro temos que saber que a renúncia é pessoal. Eu não posso renunciar por ninguém e ninguém pode renunciar por mim. Então é necessário que eu tome conta, consciência daquilo e eu mesmo, né, cada um de vocês possa renunciar. Por isso, cada pessoa, sejamos nós ou aquelas pessoas pelas quais nós estamos orando e que Deus indicou a renúncia, é a própria pessoa quem deve renunciar a tudo aquilo que afasta do Senhor. E para que a gente possa colocar de uma forma didática a oração de renúncia, seja por nós, a autorrenúncia, ou auxiliando o outro a renunciar, uma vez que a gente sabe que já existem algumas orações escritas, hoje eu trago de uma forma não escrita, porque muitas vezes o que tem escrito ali não vai abarcar todo mundo, e a gente está só com uma pessoa diante de nós. Então, como é que a gente conduz essa oração de renúncia? Primeiro, temos que explicar à pessoa o que é renunciar e qual a sua importância na vida dela. Ela tem que entender por que é importante renunciar. Por que é importante que aquilo que está atrapalhando a vida dela não precisa mais, ela tem que jogar fora. Senão ela não consegue renunciar. Então tudo isso que eu coloquei para vocês agora, um pouquinho disso tem que ser explicado para a pessoa. É tudo isso que te afasta de Deus, te atrapalha no caminhar, não permite que a graça de Deus chegue plenamente. A sua oração muitas vezes não é ouvida, justamente porque você está com um monte de coisa aí pendurado, esse cansaço até não servir, porque está carregando bagagem extra. Então, como é importante estar livre, ir ao encontro de Deus, ir ao encontro de Jesus. E para isso é necessário renunciar. Explicou. Aí você vai pedir que o Espírito Santo traga a memória daquela pessoa ou traga aos servos que estão orando junto, né, as situações, comportamentos, vícios, práticas, pecados, emoções, ideias que não permitem ou atrapalham que a pessoa vivencie a vontade de Deus em sua vida. Então faz um pequeno momento de oração clamando ao Espírito Santo para que ele venha trabalhar justamente isso. Depois você convida a pessoa a renunciar e pode auxiliá-la nesse processo, né? Eu renuncio aí aquilo que a pessoa trouxe em nome de Jesus a tudo isso, tá? Eu renuncio a isso, eu renuncio em nome de Jesus a isso que me atrapalha e vai colocando diante de Deus tudo aquilo que você precisa renunciar. Encerrou, conseguiu renunciar a tudo aquilo que estava no seu coração. O seu coração já está em paz, porque leve, porque você entregou tudo para ele. Se o servo perceber que durante a renúncia, né, houve uma renúncia de um sentimento negativo, de ódio, de rancor, de ressentimento, talvez seja necessário conduzir a um perdão, oração de perdão.
né? Conduzir a pessoa a orar, para perdoar aquela pessoa diante daquela situação. Se for uma dor muito grande, pode também conduzir a um momento de cura interior. Terminado isso, faz uma oração de libertação, né? Então a gente ora pela libertação da pessoa de tudo aquilo que a aprisionava, como ressentimento, mágoa, sentimento e pensamento de vingança, medos infundados, compulsões, inseguranças, culpas. A gente vai ajudando a pessoa com oração de libertação, pedindo a Deus para livrá-la de tudo aquilo que pesava, né? Tudo aquilo que aprisionava realmente a vida da pessoa. Logo a seguir, pedimos que a pessoa declare que Jesus é o Senhor da vida dela. Orar para que a pessoa seja coberta e lavada com seu sangue redentor. Que ela possa ter, a partir daquele momento, Jesus como centro da vida dela. Único Senhor, único Deus, aquele que vai reinar soberano em sua vida. Faz um momento de louvor e ação de graças. Agradece pela libertação, agradece porque vai ter uma vida nova, vai poder caminhar diferente, de forma, né, completamente diferente, para que Deus realize obra nova. E por fim, encaminhar a pessoa para o sacramento da confissão. Né? Terminou de orar, você vai pedir então à pessoa que procure o sacerdote, que confesse tudo aquilo que ela vivenciou e assim se livre de uma vez por toda e siga liberta, livre para fazer a vontade de Deus. Meu irmão, eu queria te convidar nesse momento a fechar os teus olhos, a se colocar na presença de Deus, a permitir que Ele venha ao teu encontro agora, para que nós possamos abdicar, lançar fora, abrir mão de tudo aquilo que nos impede. É esse o convite que eu te faço agora. Se você deseja renunciar ao que está te prendendo, o que está te amarrando, o que não está permitindo que você tenha um encontro pessoal com Jesus, que não permite que você se aproxime, que tenha intimidade com Ele, eu te peço e te convido nesse instante a comigo realizar esse momento de oração, lembrando que renúncia é pessoal e só você pode renunciar por aquilo que você realizou, acreditou, experimentou. Só você pode fazer isso, mas o Espírito Santo vem em nosso auxílio. Vai colocando agora, abrindo o seu coração e a sua mente e pedindo, vem Espírito Santo, me mostra onde eu preciso, a que eu preciso renunciar. Vai pedindo a Ele que te mostre por visualização, palavra de ciência, onde você precisa, tudo aquilo que você precisa entregar para Jesus. É isso que eu te convido nesse instante. Deixa o Espírito Santo agora te avisar, te falar, te mostrar, para que você possa colocar diante de Deus. Permita que Jesus venha tirar tudo isso que está te aprisionando. Fala, Espírito Santo, ao nosso coração. E agora, meu irmão, minha irmã, nós vamos renunciar diante de Jesus que está agora no meio de nós, de que cada um de nós, nossos familiares, debaixo do sangue poderoso de Jesus, com os anjos do Senhor à nossa volta, nós vamos entregar para Jesus tudo isso que tem atrapalhado a nossa vida. Você só precisa dizer, eu renuncio em nome de Jesus a isso que o Espírito Santo te revelou. Eu renuncio à frieza de coração, esse sentimento de ódio, de rancor, de mágoa pelo abuso que você sofreu. Fala, eu renuncio em nome de Jesus a todos esses sentimentos. Eu renuncio ao mau proceder. Vai dizendo qual o proceder que você tem realizado que não agrada a Deus. Eu renuncio, fala o nome do vício em nome de Jesus, a esses vícios que têm te segurado, que não têm permitido que você possa ter tempo para intimidade com Jesus. Fala o nome do vício, eu renuncio ao vício disso e fala o nome.
Eu renuncio a esse pecado. Fala o nome do pecado que você confessa e continua realizando, confessa e continua realizando. Renuncie a essa culpa que você carrega desde tanto tempo. O Senhor te pede hoje, falou o teu coração, é o momento de renunciar. Você está carregando essa culpa há muito tempo. E como ela pesa na sua vida? É só falar, eu renuncio a culpa em nome de Jesus. Vai renunciando a tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Medo, um medo insensato, medo de perder. Renuncie agora em nome de Jesus. O medo de empobrecer, medo de perder o emprego, medo de morrer. É o momento de você renunciar a todas essas coisas em nome de Jesus. Medo de sofrer, medo de amar, medo de engravidar. Joga fora todas essas coisas que têm atrapalhado a graça de Deus chegar até você. Se for necessário, vai terminando o momento de oração de renúncia. Essas pessoas que você carrega mágoa, ressentimento, vai liberando perdão. Senhor, hoje eu quero perdoar fulano e eu perdoo fulano em teu nome, Jesus. Não quero guardar mais nenhuma mágoa, nenhum ressentimento. Eu quero estar livre, Senhor, livre para te seguir, para te amar, para caminhar nos teus caminhos. Se foi uma dor profunda que você viveu, uma perda muito grande, deixa Jesus visitar esse momento, deixa Ele curar seu interior, a sua mente, o seu coração. Deixa Deus fazer a obra que Ele deseja. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que Tu possas lavar o Teu povo com Teu sangue redentor, libertar de todas as amarras, libertar de todos os vícios, libertar de pensamentos, Senhor, invasivos. Liberta o Teu povo nesse momento, é isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Faz o Teu povo livre, que eles possam sair dos estábulos pulando, cantando, glorificando o Teu santo nome, porque tudo aquilo que estava preso agora Tu desligaste, Senhor. E nós só podemos mesmo, Senhor, deixar que Tu venhas fazer. Vai declarando a Jesus nesse momento que Ele é o Senhor da tua vida, que Ele é o Senhor dessa área que estava presa, que você estava agarrado, que Ele é o Senhor da tua vida. Declara, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, não há outro Senhor, não há outro Salvador, não há nada que possa substituir a Ti, nenhuma pessoa, Senhor. E vai louvando e agradecendo a Deus. Louvado, bendito, glorificado seja, Senhor, porque hoje Tu assentastes no trono da nossa vida, na vida de cada um desses meus irmãos. Louvado e bendito Tu sejas, porque Tu és esse Deus amoroso que vem até nós, que nos visita, que transforma a nossa vida. Glorificado Tu sejas hoje para todo sempre, porque Tu tocas, Senhor, a nossa vida. Aquilo que nos prendia, aquilo que nos amarrava hoje caiu por terra, porque nos ajudaste, Senhor, porque Tu viestes e nós pudemos jogar tudo fora, abrir a nossa mochila e tirar tudo que estava a mais, tudo aquilo que nós não precisávamos mais. Muito obrigada, Senhor. E eu te agradeço, Jesus, porque muitas curas, muitas libertações foram realizadas nesse momento. Muitos corações se abriram para Ti. Muitos servos sem vida de oração poderão voltar a orar, poderão voltar a se comprometer. Medos caíram por terra, porque Tu nos visitaste, Senhor, e Tu recolheste tudo isso que atrapalhava a nossa vida. Bendito, louvado e glorificado Tu sejas. E cada um de vocês que renunciou a pecados, mal proceder, as dificuldades, podem procurar um sacerdote assim que possível, porque Deus tem obra grandiosa para continuar a realizar. Ele começou nesse momento, mas Ele tem muito mais a fazer
na vida de cada um de vocês. Esse é o Deus Altíssimo, o Deus que vem até nós, um Deus que faz maravilhas no nosso meio. Há um tipo, voltando à formação, há um tipo de renúncia que eu gostaria de destacar, tá? Que é o voto íntimo. Falei de alguns tipos, né, de coisas realizadas que precisamos renunciar, e agora eu vou adentrar um pouco mais na questão do voto íntimo. O que é um voto íntimo, né? Algumas pessoas, às vezes a gente conversa, mas o que é isso? Eu nem sabia que isso existia, né? Então, como é que vai renunciar algo àquilo que você nem conhece? Para que a gente possa entender o que é um voto íntimo, primeiro a gente tem que saber o que é um voto, né? Voto é um juramento, uma promessa, um compromisso que nós realizamos, que nós fazemos, e nesse caso, íntimo, porque nós fazemos essa promessa, esse juramento conosco mesmo. Não é um compromisso com o outro, é um compromisso conosco, por isso é um voto íntimo, é um voto interno, é um voto que eu realizo comigo mesmo. Até aí não teria problema nenhum, né? Se faço um voto, eu vou fazer um voto, de eu melhorar, de eu, né, buscar uma vida de santidade, e a gente vai ver que não é voto bem o que a gente faz, né? A gente, na verdade, a gente faz me faltou a palavra agora, mas a gente faz, na verdade, um propósito. Essa é a palavra, um propósito de não mais pecar, um propósito de ter nossa vida transformada, uma decisão. Nós precisamos decidir, fazer e seguir a vontade de Deus. Então, o voto íntimo é um juramento, uma promessa, um compromisso que nós fazemos conosco mesmo. E como é que se faz um voto íntimo? E por que ele é negativo na nossa vida? O voto íntimo também é chamado de voto secreto, pois nos esquecemos que o fizemos num passado, e geralmente ele ocorre quando a gente faz esse voto quando é criança, ou então em um momento de sofrimento e dor, no momento de medo ou injustiça. Por mais que a gente tenha feito no passado, por mais que a gente tenha feito no momento doloroso e a gente tenha esquecido, as consequências do voto íntimo permanecem. E o voto íntimo também faz a mesma coisa que as outras coisas que eu falei para vocês. Nos amarram, nos tiram da graça de Deus, nos afasta dos sonhos de Deus para nós. Por isso é importante que possamos renunciar. As suas consequências, então, elas ficam presentes até que nós renunciemos às palavras que nós dissemos. Então, o voto íntimo são palavras, um voto, um compromisso conosco, para que dentro de uma palavra que nós dissemos, uma frase dita de efeito na nossa vida. Então é necessário que a gente renuncie e assim, uma vez renunciado, que nós nos libertemos das amarras que esses votos podem ter nos causado. Os votos podem se formar principalmente em criança e adolescente pelas palavras ditas por pais e cuidadores. Olha o cuidado que nós temos que ter na criação dos nossos filhos. Às vezes o pai fala, você é um burro, você não serve para nada, você não tem jeito. Não, ninguém aqui te ama, você é uma pessoa ruim, você é um menino horrível. Então a gente começa a ouvir isso, a gente engole aquilo, porque é o pai e a mãe que está dizendo, e a gente diz, eu sou realmente burro, nunca consigo aprender, nunca consigo sair disso. Pessoas que passaram por relacionamentos difíceis, términos de relacionamento, e dizem assim, nunca mais vou amar. Pessoas que dizem assim, eu não sou merecedora do amor de ninguém. Por isso, ninguém pode me amar. Isso são votos, são palavras que nós proferimos para nós. E isso nos amarra, nos aprisiona, nos tiram da vontade de Deus. Então, olha o cuidado que temos que ter ao falar com as crianças, com os adolescentes. E isso vale para professores, para avós, babás, pessoas que cuidam daquelas pessoas, cuidam daquelas crianças, daqueles jovens. Como é que nós podemos identificar um voto íntimo, né? Que nós realizamos o voto íntimo? Primeiro, né? O voto íntimo é como uma ordem selada com o nosso corpo e com o nosso interior. Eu sou uma pessoa muito doente, não vai ter saúde,
né? Porque você está dizendo ao seu cérebro, você está dizendo ao seu mundo, né, ao seu espiritual, que você é uma pessoa doente. Eu nunca fico boa, eu estou sempre com uma doença. Olha os votos íntimos sendo proferidos na nossa vida e agarrando a graça de Deus, né? Eu nunca tenho saúde. Não, eu sou cheio da saúde e da graça de Deus, do poder de Deus. Geralmente um voto íntimo, ele se inicia com palavras tipo sempre, nunca, né? Então sempre ou nunca geralmente nos agarram, sabe? Nos fazem com que a gente faça uma amarra em alguma área da nossa vida. Exemplos, né, que eu vou dar para vocês de frases que são ditas como forma de agarrar a nossa vida, como voto íntimo. Eu sempre agirei dessa forma, nunca mudarei. Aí você está a vida toda tentando mudar algo, fazer diferente, não sabe por que não muda. Porque um dia você disse assim, eu nunca mudarei, eu sempre agirei dessa forma. Você pode ter dito assim também, serei sempre o melhor, nunca posso ser o pior. Aí você não sabe por que fica ansioso, porque entra em depressão quando alcança um fracasso. Todos nós, em algum momento, podemos fracassar, nos frustrarmos, percebemos que não somos nada disso que, né, as pessoas pediam para a gente ser. Mas se eu fiz um voto, aquilo vai atrapalhar o meu caminhar. Eu nunca vou me casar. Pessoas que tiveram problemas no relacionamento disseram, nunca mais vou casar, ou não vou me casar. Outro voto, aí namora e desmancha, noiva e desmancha, não consegue seguir a vida adiante. Está preso no voto íntimo. Nunca perdoarei fulano, beltrano, ciclano. Essa pessoa não perdoou nunca pelo que ela me fez. Olha, preso ali, olha a necessidade de perdão junto. Eu nunca mais vou amar alguém ou nunca serei amada. Também as pessoas se aproximam de você e você vai acabar rechaçando porque fez um voto de não amar e não ser amada. Se alguém que chega perto de você quer te amar, você põe para fora. Não, porque eu não posso ser amada. Tá? E muitas vezes, gente, a gente nem dá conta, a gente não vem com frase na cabeça. Simplesmente a gente fica com medo. Não, o que é isso que essa pessoa sente por mim? Por que me ama? Por que gosta de mim? Né? Você se sente pequena, excluída, porque você fez um voto, né, de que nunca será amada. Eu nunca vou engravidar. Não, engravidar de novo, não quero nunca mais. Olha o voto íntimo. Aí depois você quer engravidar e não consegue. Você se fechou naquele voto. Nunca vou passar no vestibular, numa entrevista de emprego. Aí tudo que você faz não vai adiante. Você não consegue estudar, você não consegue se preparar, porque você está preso. Sou burra e nunca vou aprender. Sou burro e nunca vou aprender. Aquilo que você ouviu lá na infância, você continua repetindo para você. Nunca mais passarei fome. Vida difícil que você teve. Você fecha a sua vida e trabalha, fica preso no trabalho. Você não tem tempo para a família, você não tem tempo para as pessoas, você não tem tempo para Deus, para ninguém, porque você jurou para você que nunca mais ia passar fome. Quando você faz isso, você coloca confiança no trabalho e esquece de colocar confiança em Deus, que diz que tudo que for necessário na vida não vai lhe faltar, se você buscar as coisas de Deus, né? Então a gente acaba perdendo a confiança, olha, em Deus, e colocando a confiança nas coisas materiais. Também pode-se encontrar votos íntimos e práticas práticas teimosas, aquilo que a gente fica teimando o tempo todo, eu não largo o osso, rebeldia, obstinação, né? Eu fico obcecado por aquilo, não largo daquilo. Comportamento compulsivo também pode ser um momento, um lugar onde tem algum voto íntimo. Como elas vêm atreladas a sofrimentos, traumas e dores, é muitas vezes necessário passar, né, por oração de perdão. É necessário se abrir ao perdão e à cura interior para seguir adiante. Então você percebeu que está dentro desse sofrimento, perdão, cura interior para que Deus possa agir. Os votos íntimos atrapalham com que a vontade de Deus aconteça em nossa vida. Eles roubam os sonhos de Deus para nós. Deus tem um sonho para a sua vida, mas você fez um voto íntimo que está roubando o sonho de Deus. Então é necessário abrir mão, renunciar a esse voto. Deus tem tanto a realizar, mas ficamos amarrados aos votos realizados em algum determinado momento da nossa vida. É preciso então que nós possamos nos abrir
E já que é uma oração de renúncia, a gente vai seguir aqueles passos também da oração de renúncia que foi falado antes. Pedir ao Espírito Santo que traga à memória os votos secretos que a gente realizou ao longo da vida e que a gente esqueceu, nem lembra mais que nós fizemos, então ele vai nos relembrar. Tudo aquilo que está atrapalhando da vontade de Deus, dos planos de Deus acontecerem na nossa vida. Mais uma vez, a gente convida a pessoa a renunciar a esse voto que foi feito, né? Eu renuncio quando eu falei isso, quando eu disse que nunca ia fazer, quando eu confiei no meu trabalho. A gente vai renunciando em nome de Jesus, é sempre em nome de Jesus. Se necessário, realizamos oração de perdão ou de cura interior. Fazemos uma oração de libertação, né? Conosco mesmo ou com a pessoa pela qual a gente estava orando, para que sejam cortados todos os efeitos das palavras que foram proferidas pelos votos, pelos ressentimentos, tudo aquilo que ficou ali presente. Pedir que a pessoa também declare o senhorio de Jesus na sua vida, declarar confiança em Jesus Cristo, é que é nele que você confia, né? Abrir seu coração a Jesus como Senhor e Rei da sua vida. Louvar e agradecer a Deus, porque Ele veio visitá-la, porque veio tirar essas amarras, tudo que você estava preso, tudo aquilo que você vem tentando há tanto tempo e que não conseguia, que muitas vezes você fala, mas Senhor, eu rezo e você não faz. Senhor, eu estou orando, eu estou fazendo tudo que eu tenho que fazer, mas as coisas não estão acontecendo. É porque ainda está preso ali, sabe? Então, a gente já foi liberto, podemos agradecer e bendizer o nosso Deus. Oração de renúncia, oração de voto íntimo são orações necessárias para a vida do servo. Uma vez? Não. Toda vez que nós começarmos a sentir que está pesado caminhar, que está difícil estar em intimidade com Deus, Senhor, onde é que eu estou precisando renunciar? Qual é a bagagem que eu estou precisando tirar da minha vida? O que eu tenho que deixar para trás, Senhor, para que eu possa viver aquilo que Tu tens para mim? Então, na nossa oração pessoal, como servos, nós vamos nos colocando, Espírito Santo, o que você quer fazer hoje na minha vida? E Ele vai dizer, eu quero que você renuncie. Senhor, então me mostra onde eu tenho que renunciar. Tem um voto íntimo que você fez lá na infância. Senhor, me ajuda porque eu quero renunciar a esse voto íntimo. Eu quero jogar para trás, não quero mais na minha vida. Então, na sua oração pessoal, você pode a cada momento estar renovando, né, restaurando a sua intimidade, tirando tudo que está te deixando cada vez mais longe de Deus para você se aproximar dele. E eu te convido agora, meu irmão, mais uma vez a se colocar na presença de Deus. Vamos deixar que hoje ele possa quebrar votos íntimos que nós fizemos ao longo da nossa história e que a gente esqueceu, que se a gente lembrasse a gente já tinha cortado da nossa vida, mas isso caiu no esquecimento. Mas as consequências ainda estão até hoje na nossa vida. Por isso eu te convido agora a se colocar mais uma vez na presença de Deus. Venha, ó Santo Espírito, sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre a nossa história nesse momento. Te convido mais uma vez, Espírito Santo, a vir relembrar os votos íntimos que cada pessoa fez ao longo da sua vida. Se coloque em posição de escuta e deixe o Espírito Santo falar com você agora. Os nuncas da sua vida, os sempre da sua vida, aquilo que você foi proferindo diante de ti, isso não serve, isso não é bom, não é para mim. O Senhor agora está revelando, o Espírito Santo te revela aquilo que você precisa renunciar, o voto íntimo, os nuncas. E você vai colocando agora diante de Deus. Eu renuncio, e você vai dizer esse nunca que você falou. O que eu nunca ia casar, o que eu nunca ia me submeter, o que eu nunca ia para frente, nunca posso ser feliz. O que Deus está revelando para você? O que o Espírito Santo está dizendo? Eu renuncio agora em nome de Jesus a essas palavras que foram proferidas. Vai renunciando agora, meu irmão e minha irmã, a tudo isso que te prendeu ao longo desses anos. Que vieram por medo, por receio, por palavras vindas de pessoas que cuidaram de vocês, palavras vindas por marido. Maridos disseram palavras tão duras para você e você assimilou aquilo e falou assim, nunca mais me submeto a esse marido, nunca mais vou amar
esse homem, nunca mais vou fazer nada de bom para com ele. Esses nunca que foram ditos agora, Deus te convida a renunciar, em nome de Jesus. Se é fruto de ressentimento, de dor, vai se abrindo também ao perdão. Perdoa, em nome de Jesus. Deixa Jesus visitar a sua vida nesse momento, curando mágoas, dores, palavras ditas, malditas na sua vida, causaram tantas inseguranças. Vai pedindo a Deus a graça de perdoar, a graça de poder amar essas pessoas. Esse marido que você já não suportava mais estar do lado dele, foi um voto íntimo que você fez. E Deus te convida agora a abdicar desse voto e te convida a amar. O teu casamento tem solução. O teu casamento tem jeito, porque Deus uniu vocês dois. E Deus está restaurando agora porque você está se libertando desse voto íntimo. Obrigada, Senhor. E vai libertando o teu povo, Senhor. Todas as amarras possam cair por terra agora. Que todas as palavras ditas percam o efeito na vida dessas pessoas porque elas renunciaram, Senhor. Que todo efeito dessas palavras nesse momento caiam por terra. Que o teu poder se levante na vida do teu povo. É isso que nós te pedimos. Liberta, cura, põe de pé. Tu és o Senhor e Rei da vida dessas pessoas, Jesus. Tu és o único Senhor e Salvador. Vai proclamando agora. Jesus, Tu és o Senhor do meu casamento. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha história. Tu és o único Senhor e Salvador. Fala isso agora para Jesus. Só tenho a Ti, Jesus, como Senhor. És Tu que vai salvar a minha vida, a minha família. Uma mãe que disse assim, eu não quero mais saber desse filho, nunca mais quero vê-lo. Renuncia a esse voto íntimo, seu filho quer se aproximar. Deus tem muito a amar esse filho através de você. Foi doloroso, foi difícil, por vezes vergonhoso, mas Deus quer amar esse filho através de você. Viu, Pai? Ele quer que ele encontre o Pai do céu através de você, porque você vai perdoar o seu filho. Que você rompeu com o voto íntimo, você vai poder perdoar esse filho. E ele vai encontrar o amor do Pai através do seu amor. E eu te convido agora a louvar, a bendizer e a glorificar o nome de Deus, porque Ele fez maravilhas e vai continuar fazendo na nossa vida e na vida de todos aqueles que se aproximarem de nós. Louvado, bendito, glorificado Tu sejas, Deus de bondade, Deus de amor, Deus misericordioso, porque hoje Tu nos alcançastes, Tu nos libertastes, Tu tirastes todos os grilhões da nossa vida. Bendito e glorificado Tu sejas, porque Tu és esse Deus bom e cheio de misericórdia, um Deus a quem podemos nos achegar com confiança. Podemos colocar o nosso coração, entregar todo o nosso ser, porque sabemos que não seremos confundidos. Podemos confiar em Ti, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Louvado e bendito Tu sejas por tanta graça derramada no nosso meio. Bendito sejas, Senhor, glorificado sejas, hoje e sempre. Meu irmão, eu quero te agradecer porque podemos passar esse momento juntos, porque abrimos o nosso coração diante de Deus. Tanto Ele fez que a gente ainda nem tomou conhecimento, mas ao longo do tempo a gente vai ver as maravilhas de Deus na nossa vida, porque deixamos para trás as bagagens, os excessos, aquilo que prejudicava o nosso caminhar. Muito obrigada por esse momento nosso com o nosso Deus, por tanta graça, por tanta bênção, por tanto amor, porque é esse Deus querido e bondoso que esteve conosco. Que Deus abençoe a cada um de nós. Mãe Santíssima, Mãe querida, que Tu possas nos auxiliar na caminhada, que Tu possas estar conosco a cada instante, que tudo aquilo que foi liberto nós pedimos a Tua intercessão para que o Espírito Santo venha preencher o nosso interior.
preencher a nossa mente, preencher o nosso coração, preencher os espaços que ficaram vazios. Ó Santo Espírito, nós te pedimos, vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa história, vem sobre nós agora. O que está vazio, preenche da tua presença. Aquilo que foi solto, que foi liberto, que não volte mais, que fique preso aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o inimigo que ficava nos tentando possa se colocar em fuga, porque Jesus se aproximou de nós e quando Jesus chega, o demônio se põe em fuga. Preenche, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, a nossa história. Faz-nos novos para o louvor, para a honra, para a glória do nosso Deus, do nosso Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Que possamos caminhar contigo hoje e sempre, junto contigo, Jesus, onde tu quiseres nos levar. Por isso, bendito, louvado seja o teu santo nome, porque tu colocas a tua cruz sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Louvado e bendito tu sejas, Senhor, porque o teu amor nos preenche. Teu amor nesse momento preenche o nosso coração. Deus ainda fala assim, eu não consigo sentir o amor de Deus. Todo mundo fala desse amor, eu não consigo sentir. Hoje você largou o voto íntimo de que nunca seria amada. E Deus então você consegue ser alcançada. Deus derramava o amor, mas hoje você consegue ser alcançada por Deus para que você possa sentir o amor dele. Agradeça a esse Deus. Muito obrigado por esse momento. Que Deus abençoe todos vocês. Louvado, bendito seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você está participando do maior encontro de formação da RCC Brasil. O jejum, a adoração, a leitura orante da Bíblia, a oração pessoal, o rosário e a confissão são práticas espirituais que servem para nos aproximar de Deus. Utilize essas armaduras espirituais, aprenda a enfrentar as adversidades da vida cristã e obtenha ensinamentos de como colocar em prática as ações que reavivam a sua fé. No curso Amigos de Deus, você encontra tudo o que precisa saber para uma vida de mais intimidade com Ele. Acesse iadrccbrasil.com.br e inscreva-se. Conheça o livro O Louvor de Deus Salva, Itinerários de Cura Interior no Louvor de Deus. O livro aborda a oração de cura interior, a transformação pela graça, as virtudes e os estados que queremos chegar em Deus. Um guia completo com os passos que ajudam o leitor a refletir e orar pedindo a cura interior para tornar a própria vida um louvor ao Senhor. Adquira esse itinerário de cura interior. Acesse rccshop.com.br. Aproveite o seu intervalo e testemunhe em suas redes sociais o ENF 2022. Confira a programação em próximas sessões. ENF 2022. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder.